Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte-educação, na psicomotricidade e na neurociência. Ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E este mês de abril, ele é considerado Abril Azul. Então, esse mês, para contribuir para essa causa, eu vou trazer aqui algumas informações sobre o corpo no autismo. Esse é um tema muito importante porque muitos dos comportamentos e dificuldades das crianças autistas estão relacionadas à forma como elas lidam com o próprio corpo. E a gente precisa saber o que se passa com esse corpo para a gente conseguir ter mais empatia e conseguir perceber como ajudar essas crianças. Nesse vídeo você vai saber um pouquinho do motivo pelo qual as crianças autistas utilizam às vezes o corpo de outras pessoas para alcançar um objeto que elas desejam, por exemplo, e também o porquê é tão difícil para elas realizarem alguns movimentos e ações muito simples. O objetivo aqui é trazer uma reflexão sobre a forma como nós vemos e como lidamos com as crianças autistas. O autismo é considerado um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento. E é super importante a gente entender que o cérebro da criança autista funciona de forma diferenciada. É importante deixar bem claro que essas alterações são muito singulares e variam muito de criança para criança. Não há duas crianças autistas iguais e as características vão variar muito em intensidade em cada caso. E para abordar esse tema com vocês, nada melhor do que trazer a voz de uma pessoa autista para falar de como ela sente o próprio corpo. Então eu trouxe trechos do livro O que me faz pular, do autor Naoki Higashida. O Higashida é um autista não verbal. Ele escreveu esse livro aos 13 anos de idade, hoje em dia ele tem 29. Ele se comunica a partir de uma prancha computadorizada, onde ele digita as letras e ela emite os sons. Ele já tem mais de 20 obras publicadas, sendo 2 delas em inglês. E ele faz a gente perceber um pouco de como a criança autista percebe o mundo através do corpo. Quem quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da bio dele, que tá no meu canal no Instagram, para vocês darem uma olhadinha e saber um pouquinho mais. Um dos trechos do livro que eu achei mais marcante para discutir essa questão que eu trago para vocês é o seguinte. Na aula de educação física, o professor diz coisas como estique os braços, flexione os joelhos, mas eu nem sempre sei o que meus braços e pernas estão fazendo. Não tenho uma sensação clara do lugar exato onde eles se prendem ao meu corpo, ou de como obrigá-los a realizar as tarefas que eu quero. É como se meus membros fossem um rabo de sereia escorregadio. Nessa fala, a gente pode detectar uma dificuldade muito grande que ele tem em estabelecer uma imagem mental do corpo dele. Essa noção da imagem mental do corpo, tecnicamente nós chamamos de esquema corporal. A imagem mental do corpo está em formação desde o momento em que a gente nasce. E é a partir das experiências que nós temos com as pessoas e no ambiente que nós vamos formando essa imagem mental. E a formação dessa imagem acontece através da seguinte ordem: corpo vivido, corpo percebido, corpo representado. Por exemplo, quando a gente coloca as mãos sobre a tinta, a gente vai colocar a mão sobre as tintas, perceber a textura dessa tinta na mão, as cores, a forma das mãos através dessa intensificação por causa da cor, e a gente vai então registrar as mãos no nosso cérebro. E a partir da repetição desse tipo de experiência, a gente vai registrando mão, mão, e a gente vai começando a perceber que a gente pode manipular, que a gente pode pegar coisas com ela, e a gente vai conseguindo dominar esses movimentos através dessas experiências diferenciadas que a gente vai tendo com objetos, com determinadas texturas, com cores, e isso tudo vai ajudando a gente a criar essa imagem mental da nossa mão no nosso cérebro. E através desse exemplo, a gente pode concluir que
Essa imagem não é apenas visual, ela é constituída também por todos os outros sentidos do corpo. Esse processo de aprendizagem é muito intenso e ele acontece na sua maior parte do 0 aos 3 anos de idade. Dos 3 aos 7 anos, ele vai se complexificando. Então a gente vai subdividindo cada vez mais essa consciência do nosso corpo. E isso vai ir mudando para o resto da nossa vida. De acordo com o nosso processo de envelhecimento, a gente vai transformando essa nossa imagem mental do corpo. E essa imagem vai se constituindo de forma orgânica, ou seja, a gente vai tendo as experiências e automaticamente a gente já vai reconfigurando esse mapa corporal na nossa mente. Na criança autista, esse processo não acontece automaticamente. Então, ela vai ter um processo diferenciado de captar as informações que ela recebe, e isso vai dificultar a formação dessa imagem mental do corpo. Ela vai ter também dificuldade de perceber essa experiência e, por consequência, vai ter dificuldade de registrar essa experiência no sistema nervoso dela. Então, esse registro vai ser falho e ela vai ter dificuldade de lidar com essas informações, portanto, essa imagem mental do corpo fica comprometida. Às vezes não se forma completamente e às vezes se forma de maneira alterada. Como consequência dessa imagem alterada do corpo, ela vai ter dificuldades para coordenar, às vezes, movimentos muito simples que são necessários para que ela tenha autonomia na vida cotidiana. Num trecho seguinte, o Higashida traz a seguinte fala: acho que quando algumas crianças autistas tentam alcançar algo pedindo emprestada a mão de outra pessoa, é por não terem noção do quanto precisam esticar os próprios braços para pegar esse objeto. Além disso, não estão muito certas de como pegar o que querem, já que temos problemas para perceber e medir distâncias. No entanto, com a prática constante, podemos superar essa dificuldade. A dificuldade de formar essa imagem mental do corpo pode gerar na criança autista uma outra dificuldade, que é a de confiar no próprio corpo. Então ela vai acabar por sempre solicitar o outro para fazer aquilo ou para pegar determinada coisa que ela queira. Resumindo, a dificuldade de perceber o próprio corpo vai trazer a dificuldade de dominar o movimento desse corpo. E o Naoki descreve isso da seguinte maneira: há situações em que não tenho como fazer nada por mais que eu queira. É quando meu corpo fica além do meu controle. Não quer dizer que eu esteja doente ou algo assim. É como se todo o meu corpo, exceto a minha alma, pertencesse a outra pessoa e eu não tivesse nenhum domínio sobre ele. Acho que vocês nunca seriam capazes de imaginar quanta agonia essa sensação causa. Nem sempre dá para perceber só olhando para uma pessoa autista, mas nós nunca sentimos que nossos corpos de fato nos pertencem. Eles estão sempre agindo sozinhos e escapando do nosso controle. Aprisionados lá dentro, lutamos o tempo todo para que façam o que mandamos. Na linguagem técnica, nós chamamos isso de transtorno do desenvolvimento de coordenação, que muitas vezes está associado ao autismo. E às vezes aparece até mesmo naquelas crianças que estão num grau mais leve do espectro. Os especialistas ainda não sabem definir exatamente qual é a causa do transtorno do desenvolvimento de coordenação, mas sabem que se deve a um funcionamento diferenciado do cérebro. Numa linguagem mais popular, a gente pode dizer que a criança tem muita dificuldade de perceber o próprio corpo, de dominar os movimentos, de encontrar a força certa para realizar determinadas tarefas, de planejar suas ações num determinado espaço, ou seja, é uma situação muito delicada. Porém, esse transtorno pode não ser a única causa da dificuldade de coordenação do movimento no caso das crianças autistas. Ele pode estar também associado ao transtorno do processamento sensorial, que eu vou trazer aqui informações para vocês num outro vídeo. E aí, nestes casos, as falhas na percepção do próprio corpo, seja na forma proprioceptiva desse corpo,
ou na posição desse corpo no espaço, que tem a ver com o processamento das informações vestibulares, do movimento da cabeça em relação ao corpo no ambiente, ou também as questões táteis podem alterar muito a forma como essa criança percebe e como ela vai lidar com esse corpo em movimento. E em relação a isso, só uma avaliação profissional vai ajudar vocês a saberem o que é que se passa de fato com a criança. Vocês conseguem perceber o quanto isso é complexo? Então eu trago essas informações primeiramente para sensibilizar as pessoas a terem mais empatia com a condição das crianças autistas e também para trazer uma consciência de que cada um de nós tem uma forma particular de perceber o próprio corpo. E a percepção que nós temos do nosso corpo vai fazer toda a diferença na forma como nós vamos agir no ambiente. E eu quero trazer aqui também um alerta para as famílias que têm crianças autistas. Reparem nas questões motoras da criança e procurem profissionais especializados, né? Nestes casos, nós temos que procurar um psicomotricista, um terapeuta ocupacional, um professor de educação física especial, um fisioterapeuta que tenha especialização e conhecimento nas questões motoras e sensoriais das crianças autistas e que possam fazer uma avaliação para saber exatamente qual vai ser a intervenção que essa criança vai precisar. Porque em alguns casos, dependendo da gravidade, ela vai precisar de mais de um tipo de intervenção. E acreditem, aprender uma maneira diferenciada de lidar com o próprio corpo vai fazer toda a diferença no potencial de aprendizagem dessa criança. Então, nesse vídeo você ficou sabendo o quanto é difícil para uma criança autista constituir a sua imagem corporal. Ficou sabendo também o quanto essa alteração no processo de percepção do próprio corpo pode dificultar a realização de movimentos, quer complexos, quer simples na vida cotidiana. Ficou sabendo ainda da importância que existe no processo de a gente ter empatia e muita paciência para lidar com as crianças autistas e também da necessidade de procurar um profissional qualificado para lidar com estes casos. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com certeza. E se esse conteúdo trouxe uma luz para sua cabeça e para o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente vai ter muito mais conteúdos como esse por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!